Crianças, tudo bem com vocês? Estão na expectativa? Qual será a história que hoje vamos aprender? E onde é que será que está essa linda história? Vamos descobrir? Venham daí comigo, vamos lá descobrir. O que é que será que eu tenho dentro desta linda caixinha? Vamos descobrir! Olhem só! A Bíblia! Pois é, a nossa história de hoje, ela está na Bíblia e ela está no livro de Primeira de Reis. E depois vocês, lá em casa, podem estudar melhor esta história. A nossa história de hoje se chama Elias, um profeta de milagres. Vejam só, Elias, um profeta de milagres. E a nossa história vai estar no livro de 1 de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, o capítulo 17 todo, o 18 e o 18 todo. É isso. Então, para começar a contar algo sobre a nossa história, pois bem, a nossa história de hoje, ela vai nos falar sobre o que é isto? É uma coroa. Crianças, quem usa coroas? Os reis, as rainhas. Todos vocês gostam de ouvir lindas histórias sobre reis e rainhas e a Bíblia, ela tem histórias muito bonitas acerca de reis e de rainhas. Mas sabem, tenho uma novidade triste para vocês, mas que vai acabar num grande milagre de Deus. Sabem, é que nós gostamos muito de histórias de reis e de rainhas, mas o rei da nossa história, ele se chama Acabe. E Acabe era um rei muito mau aos olhos de Deus. Estão a ver aqui o nosso Acabe? E ele era um rei muito mau aos olhos de Deus, porque tudo o que Acabe fazia magoava o coração de Deus. E sabem, Acabe conheceu uma linda mulher que se chamava Jezabel. Mas ela podia ser muito linda por fora, mas por dentro ela tinha um coração muito, muito feio. Então Jezabel se casou com Acabe e os dois, ele era o rei e ela era a rainha. Só que Jezabel era mesmo muito má, porque ela adorava a deuses falsos, não adorava ao nosso Deus maravilhoso. Ela não amava a Deus. E sabem, ela adorava aos deuses falsos, a Baal, aos Balaíns. E ela, juntamente com Acabe, o que é que eles mandaram construir? Altares para que o povo de Deus, o povo de Israel, adorasse e prostrasse àqueles deuses falsos. Vejam só que coisa feia, que coisa terrível. E sabem, o mais triste de tudo é que aquele povo conhecia o Deus verdadeiro, conhecia o Deus do povo de Israel e mesmo assim desviou o seu olhar das coisas de Deus e começou a adorar aos deuses falsos. Isso magoou tanto, mas tanto o coração de Deus, que sabem o que é que aconteceu? Deus usou um grande homem de Deus, um profeta, chamado Elias. Elias era um profeta de Deus. E sabem, Deus falou a Elias e disse: tu vais junto de Acabe e vais-lhe dar uma mensagem minha para ele, porque eu estou muito triste com o que eles andam a fazer. Sabem, eles faziam com que todo o povo de Israel desviasse o foco, a atenção das coisas de Deus e se distraíam
E o povo de Deus começou também a prostrar-se e a adorar aos deuses falsos. Sabem, meninos, às vezes nós achamos que adorar a deuses falsos nunca vai acontecer na nossa vida. Mas isso não corresponde à verdade, porque às vezes nós podemos estar distraídos e deixar que Satanás ataque o nosso coração e deixar que Satanás desfoque o nosso olhar das coisas de Deus, e às vezes podemos também fazer com que, por exemplo, uns jogos, uns desenhos animados passem a ter um lugar mais importante que o lugar de Deus na nossa vida. E isso é idolatria. Isso é também adorar a outras coisas, porque adorar a Deus é importantíssimo para Deus, mas nós podemos nos converter em pessoas também distraídas e que pecam ao adorar a outras coisas, ao colocar outras coisas em primeiro lugar em vez de Deus, que foi o que aconteceu àquele povo. Eles começaram a adorar aos Balaíns, a Baal, aos deuses falsos, e Deus estava mesmo muito triste e muito magoado com eles. Por isso usou o seu profeta Elias. E ele foi falar com Acabe. Quando chegou a Acabe, querem saber o que é que ele disse em Acabe? Está em 1 de Reis 17:1. Elias tinha uma mensagem de Deus para com Acabe. E ele foi ousado. Ele não teve medo do que é que lhe podia acontecer, porque ele confiava que o Deus a quem ele servia e a quem ele amava o iria proteger de todo o mal que estava no coração de Acabe contra os servos de Deus e de Jezabel também. E sabem o que é que aconteceu? Pois Elias chegou junto de Acabe e disse assim: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra, que é a palavra de Deus, porque ele estava a falar a palavra de Deus a Acabe. Sabem o que é que isso significa? Que agora, nos próximos anos, não iria cair nem orvalho, nem chuva sobre a terra de Israel. Sabem o que é que isso significa? Quando há chuva, as colheitas desenvolvem-se, há alimentos, os animais estão fortes, estão saudáveis porque se podem alimentar adequadamente. Mas Deus disse mesmo que não ia mais haver nem chuva, nem orvalho à face da terra durante uns anos, para que o povo percebesse que ele estava triste e magoado com essa adoração aos deuses falsos, porque tinham deixado de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a Balaim e a Baal. Pois bem, a seguir a dar aquela mensagem de Deus a Acabe ficou furioso, crianças. Meninos e meninas, nem queiram saber, Jezabel e Acabe estavam muito furiosos com Elias. E Deus voltou a falar a Elias e disse-lhe: Elias, tu vais ter que sair daqui imediatamente e vais para o ribeiro de Criate. Vê? Então Elias foi para o ribeiro de Criate, obedeceu a Deus, e Deus ainda lhe disse algo extraordinário. Disse-lhe assim: mas não te preocupes, Elias, porque eu mesmo vou enviar corvos. Sabem o que são corvos? Corvos são pássaros, é uma espécie de pássaros. E eu vou enviar corvos que todos os dias te vão alimentar com pão e carne. Pois estes corvos sempre iam de manhã ter com Elias e davam-lhe comida. E bebia das águas doces do ribeiro e bem fresquinhas. E assim Elias se manteve durante algum tempo. Sabe, Deus volta a falar ao coração de Elias e diz: Elias, vais ter que voltar a ir falar com o rei Acabe. Então, o que é que aconteceu? Certo dia,
Acabe tinha um mordomo. E esse mordomo se chamava Obadias. E sabem o que aconteceu? Acabe disse ao seu mordomo: Obadias, os meus animais estão a ficar muito fracos. Eles não têm que comer. Nós temos que dar um rumo a isto. Tu vais por um lado e vais ver se encontras alguma erva para eles não morrerem à fome. E para que também nós tenhamos animais para podermos andar. Porque naquele tempo não havia carros, não havia motas. O que havia eram animais, para também servir de transporte aos seres humanos, certo? Aos homens. Então, Acabe disse a Obadias para ir para um lado e ele iria para o outro à procura de erva para os seus animais, alimento para os seus animais. E sabem o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário. Primeiro, queria-vos contar que Obadias era alguém que também era um servo de Deus. Ele amava a Deus. E sabem, quando Jezabel, furiosa, mandou matar os profetas todos de Deus, Obadias, no seu coração, teve compaixão daquele povo e mandou esconder. Obadias, ele próprio escondeu 50 profetas, tipo numa caverna, numa cova, e outros 50 noutra cova. E ali ele, cheio de amor para com aqueles homens de Deus e com temor a Deus, ele alimentava aqueles profetas. Mas Acabe e Jezabel não sabiam de nada, certo, crianças? Senão, o que é que eles fariam também a Obadias? Também o iriam mandar matar, certo? Mas em segredo ele fazia isso porque queria proteger os profetas de Deus. E sabem, nesse dia, então, Acabe foi por um lado, Obadias foi para o outro. De repente, Elias foi ao encontro de Obadias no meio da floresta e disse: Obadias, eu preciso falar com o rei, com o Acabe. E Obadias disse: não! Ele prostrou-se primeiro diante de Elias e disse: Elias, servo do Deus Altíssimo, oh Elias, eu temi pela tua vida e como é que tu queres que agora eu vá junto do rei Acabe dizer que tu queres falar com ele? Tu não sabes o que eles têm feito aos profetas de Deus. Ficou ele tão preocupado com Elias. Mas Elias disse: não te preocupes, eu preciso de falar com Acabe. Deus quer que eu fale com Acabe. Temos que confiar em Deus. E Obadias, ele obedeceu. Chegou junto do rei Acabe e disse: Acabe, ele estava um bocadinho temeroso, né? Com um receio de como é que o Acabe iria receber essa notícia. Mas ele obedeceu a Deus e através do profeta Elias. E foi. E disse assim: Acabe, Elias precisa de falar contigo. O profeta Elias quer falar contigo. Acabe ficou furioso e disse: o quê? Mas manda ouvir então. Então, Elias, mais uma vez, se apresenta diante do rei Acabe. E desta vez, ele diz assim: Acabe, eu quero que tu mandes convocar todo o povo de Israel e tu também, e os teus profetas de Baal, vamos todos para o Monte de Carmelo e vamos ali provar quem é o Deus verdadeiro. E Acabe achou bem aquele desafio que Elias lhe estava a propor e reuniu todo o povo de Israel e mais 450 profetas de Baal estavam agora no Monte de Carmelo. E então ali Elias disse aos profetas de Baal assim: querem saber, crianças, o que é que aconteceu? Pois bem, temos aqui o nosso Elias, temos aqui Acabe, que representa os seus 450 profetas de Baal. E Elias diz assim: pois bem, primeiro ele vai dizer algo muito importante ao povo de Israel. Ele toma a palavra
e começa a falar para todo o povo de Israel. E sabem o que é que ele vai dizer? Eu vou vir aqui na palavra de Deus e vou-vos ler, porque é muito importante também nós lermos como as coisas se passaram verdadeiramente. E a palavra, ela é sempre verdadeira e nunca muda. Então diz assim: então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte de Carmelo. Então Elias chegou-se junto de todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Ficou a pensar naquelas palavras que o profeta Elias lhe estava a proferir. Então Elias continuou, dizendo ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, vejam só o que é que Elias manda construir: 2 altares. Então Elias disse ao povo que o Deus que respondesse com o fogo do céu, esse seria o Deus Todo-Poderoso a quem aquele povo iria adorar e servir. Então, Elias disse assim: primeiro façam vocês, profetas de Baal. E disse para eles construírem um altar. Aqui temos o altar dos profetas de Baal. O altar dos profetas de Baal, bem meninos. E eles colocaram o altar também e colocaram o bezerro, a carne, no holocausto, no altar, e começaram. E Elias disse: fazei vós primeiro, e invocai ao vosso Deus, estejam à vontade. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E assim foi. Os profetas de Baal começaram a clamar: Baal, Baal, responde-nos com fogo! Baal, Baal, responde-nos com fogo! E nada. Baal não respondia, não dizia nada, não havia uma manifestação qualquer. Nada acontecia com o altar dos profetas de Baal. Certo? Então, o que é que aconteceu a seguir? Já era quase meio-dia e o profeta Elias começou um bocadinho a gozar com eles e disse: então, os vossos deuses, o Baal não vos responde? Se calhar, olha, gritem mais alto, pode ser que ele tenha adormecido, se calhar adormeceu. E eles enchiam o seu peito de ar e começavam: Baal, Baal, Deus dos deuses, responde-nos com fogo. Nós somos os teus profetas e aguardamos pela tua resposta. E nada acontecia. Elias continuava gozando com eles, dizendo: se calhar, olha, se calhar eles foram fazer, o Baal foi fazer assim uma viagem longínqua para uma terra distante, não está disponível. E eles, já desesperados, sabem o que é que a Bíblia diz? Chegaram ao ponto deles próprios se cortarem para que Baal lhes respondesse. Eles estavam desesperados, desanimados, porque não havia resposta qualquer de Baal para com o altar deles e para com eles. Porquê? Porque Baal é um Deus que não é verdadeiro, ele não pode responder, não poderia dar resposta com o fogo sobrenatural, só o nosso Deus, certo? Então sabem o que é que aconteceu, crianças? Elias disse: pois muito bem, agora que vocês já fizeram tudo e nada aconteceu, chegou também a minha vez. Então Elias pegou no altar, aqui está o altar, começou a construir o altar, colocando a lenha,
colocando as pedras. Ele inclusivamente colocou profeticamente representando as 12 tribos de Israel, porque Israel tinha 12 tribos e tinham-se afastado de Deus, certo? Então, profeticamente, ele colocou 12 pedrinhas à volta do altar para que representasse essas 12 tribos do povo de Israel. E assim ele foi colocando as 12 pedrinhas à volta do altar. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta uma pedra. E 12 pedras. Depois, Elias mandou colocar o holocausto sobre a lenha. O sacrifício sobre a lenha. Mas ele ainda fez algo mais sobrenatural. Digam-me lá, crianças. Água e fogo. A água é um bom combustível para o fogo? Faz atear o fogo? Não, certo? Nós até sabemos que os bombeiros usam a água para apagar os fogos, certo? Então a água apagaria o fogo. Mas sabem o que é que o profeta Elias mandou fazer? Pediu para que enchessem 4 cântaros de água e por 3 vezes 4 cântaros de água encherem o holocausto de água. Os profetas de Baal, o povo de Israel e Acabe estavam admirados com aquilo e diziam: ai, Elias não está mesmo bom da cabecita. Então, ele não sabe que fogo e água não dá? Então, está a encharcar o altar dele de água e quer que depois o fogo venha e destrua o altar. Pois é, mas Elias sabia ao Deus poderoso a quem servia. E Elias sabia que para o nosso Deus não há nada que seja impossível. Então, ele, pura e simplesmente, depois de fazer aquilo tudo, ele clamou a Deus e disse: Senhor, envia o teu fogo do céu agora para que possa incendiar, para que possa arder, consumir todo este altar. E sabem o que é que aconteceu sobrenaturalmente? Pois é, assim que Elias orou ao nosso Deus poderoso, veio o fogo do céu, começou a vir e tás! Que esse fogo caiu sobre o altar e ardeu, consumiu, diz a Bíblia que consumiu por completo todo o altar. Desapareceu, transformou-se em nada, foi reduzido a nada. Crianças, o nosso Deus, verdadeiramente, Ele é sobrenatural. Para Ele não há nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer na vida de uma pessoa, numa situação, em qualquer circunstância. E foi o que aconteceu ali com o profeta Elias, porque ele tinha um coração obediente, ele temia a Deus, ele fez tudo conforme as instruções que Deus lhe tinha dado e Deus enviou resposta sim. Aquele povo de Israel, ao ver este movimento sobrenatural de Deus e o fogo a cair do céu e a consumir todo o altar, ficou completamente prostrado diante de Deus, um coração arrependido, e que todo o povo de Israel, a uma só voz, começou a gritar bem forte: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! E sabem, eles continuaram a gritar porque eles perceberam que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que se move no sobrenatural. E eles se arrependeram de todo o seu coração porque viram que verdadeiramente Baal, o altar de Baal,
nada tinha acontecido com o altar de Baal, não é, crianças? Os profetas de Baal oraram e nada aconteceu. Agora, quando Elias orou ao nosso Deus Todo-Poderoso, o fogo desceu dos céus e consumiu todo aquele holocausto. E nada sobrou. Tudo foi consumido pelo fogo que caiu dos céus. Então, isso nos mostra que para o nosso Deus, tudo é possível. E sabem, crianças, às vezes nós também necessitamos ter um coração obediente, como o coração de Elias. Precisamos ter os nossos ouvidos espirituais, precisamos estar despertos para a direção do Espírito Santo, para nos deixarmos conduzir como Elias se deixou conduzir. Porque através da obediência daquele profeta, todo aquele povo de Israel voltou a arrepender-se dos seus maus caminhos, voltou os seus pés para Jesus, para Deus, e viu que o único Deus que pode responder aos seus problemas, a qualquer enfermidade, a qualquer situação má na sua vida, é Deus, o Deus verdadeiro. E sabem, novamente havia paz em Israel, novamente havia paz. O povo de Deus tinha se reconciliado com Deus, tinha restaurado. Elias, através deste ato, deste milagre sobrenatural, Deus também permitiu, através de Elias, que a adoração na vida daquele povo ao Deus verdadeiro fosse restituída à vida deles. E algo muito importante nós tiramos também. Sabem o que é que aconteceu a seguir? A seguir, Deus estava de novo feliz. O seu coração já não estava magoado com aquele povo e a chuva voltou à terra. Porque Elias, depois de tudo aquilo, dobrou o seu joelho sob o monte de Carmelo e orou. E disse a Acabe: vem aí chuva sobre a terra. E ele disse, e eles pensaram todos, mas nem uma nuvem se vê. Mas Elias era um homem de fé, era um homem que acreditava e cria no sobrenatural de Deus. E mandou o seu moço ir verificar 7 vezes se já se via chuva, se já se via alguma nuvem. E assim foi. Assim foi. Ele veio à 7ª vez, está aqui até, eu vou ler na Bíblia, essa passagem, e diz assim: e disse Elias ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não vejo nada. Ele não via nada. E dizia: mas eu não vejo nada, Elias. Mas mesmo assim, Elias disse: vai lá 7 vezes. E eis que à 7ª vez algo aconteceu de sobrenatural. E o moço disse a Elias: eis que vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então, como vem, depois voltou a cair chuva sobre a terra. Outro milagre que Deus fez de sobrenatural também para poder dar uma vida melhor também ao povo de Israel, porque todos nós já vimos que quando não há água, há seca, há fome, há uma série de coisas más a acontecer. E agora já voltava a haver chuva na terra. Pois bem, com esta lição, primeiramente, nós aprendemos algo muito importante. Que quando nós temos alguma circunstância difícil na nossa vida, quando nós temos algo na nossa vida, o único Deus verdadeiro é quem nós temos que adorar, louvar, orar, clamar, é ao Deus verdadeiro. Só Ele é o Senhor das nossas vidas. Só Ele tem a solução para qualquer circunstância, para qualquer medo, para qualquer
situação negativa que esteja a ocorrer na tua vida. Só Jesus te pode ajudar. Só o nosso Deus verdadeiro te pode retirar dali e te transportar para uma situação boa e nova e sem qualquer tipo de algo mal a acontecer na tua vida. Deus é bom. Sabes, muitas pessoas não sabem isso e por isso continuam como aqueles 450 profetas de Baal a clamar a deuses falsos. E a Bíblia até diz, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam. Ou seja, e Deus diz mais, que aqueles que o adoram se tornam semelhantes a essas estátuas, a esses monumentos, a essas coisas que adoram, certo? Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos a adorar, porque às vezes podemos não adorar uma estátua, mas sabem, o primeiro mandamento de Deus diz, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele te prostrarás. E darás adoração e louvor. Ou seja, o primeiro lugar da tua vida tem que pertencer a Deus, tem que pertencer a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, meninos. E muitas das vezes Satanás vem, como fez com aquele povo de Israel, para desfocar a nossa atenção e vai-nos fazer colocar outras coisas em primeiro lugar de Deus, quando Deus se calhar nos chama para adorá-lo, para orar, para o buscar mais e mais. E nós até já nem temos tempo para Deus, porque estamos completamente viciados numa série qualquer televisiva, num jogo qualquer da internet, da PlayStation. E aquele tempo, que era tempo que nós devíamos estar ali, louvando, adorando, orando para Deus, nós agora estamos a dá-lo a outras coisas que tomaram o lugar de Deus. E isso meninos, é idolatria. Isso é adorar deuses falsos. É coisas falsas que vêm tentar ocupar o lugar que pertence a Deus no nosso coração. Portanto, nós devemos ter muito cuidado e não deixar que Satanás roube o lugar número 1 que pertence a Deus. E no nosso coração deve estar em primeiro lugar Jesus, certo? Jesus tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Ele quer o primeiro lugar, Ele não quer o segundo, nem o terceiro. Ele quer o Espírito Santo, Jesus e Deus, querem o primeiro lugar na tua vida. Então, com esta lição, aprendemos algo muito importante, que em primeiro lugar está o nosso Deus, que é um Deus sobrenatural, ao qual nós sabemos que podemos pedir qualquer coisa que seja de acordo com a sua vontade e Ele sempre vai responder às orações dos seus filhos. A Bíblia também diz, clama a mim e responder-te-ei. Quando nós temos um coração que ama a Deus e oramos e pedimos coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, Deus sempre vai responder às nossas orações, como fez com Elias quando mandou fogo. Ele respondeu a Elias, certo, crianças? Então, nós sempre nos temos que lembrar disso. E depois também temos que pensar que nós temos um Deus que, além de ter o primeiro lugar na nossa vida, Ele faz coisas sobrenaturais. Ele cura enfermidades, Ele liberta-nos, Ele traz abundância à nossa vida, Ele traz só coisas boas à nossa vida, porque tudo o que Jesus faz na nossa vida, Jesus diz que é bom, é perfeito e é agradável. Então agora vamos orar e vamos primeiro pedir perdão a Jesus, porque às vezes deixamos que essas pequenas coisas venham roubar o lugar número 1 que pertence a Deus. E vamos dizer assim, Jesus, Espírito Santo e amado Papá, eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que deixei que aqueles desenhos animados, que aqueles jogos,
que um amigo meu que preferia agradar a ele em vez de agradar a Deus, fazer as coisas que agradam ao mundo para poder agradar ao meu amigo e não agradei a Deus. Eu quero te pedir perdão de todo o meu coração quando desviei a minha atenção de Jesus e no fundo deixei que Satanás contaminasse o meu coração. Eu te peço perdão por todas as vezes em que não te coloquei em primeiro lugar na minha vida, Espírito Santo e Jesus de Nazaré. Mas agora, a partir de hoje, eu faço um compromisso contigo, que o primeiro lugar da minha vida pertence a ti, Jesus, e te vou obedecer todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois bem, agora eu gostava de partilhar com vocês uma experiência. Então, para fazer esta experiência que simula um bocadinho o aspecto de fogo, eu sei que vocês gostam de fazer experiências, certo? Então eu queria partilhar com vocês uma experiência. E é assim, vocês vão precisar de vinagre das vossas mamães. Lá na cozinha das vossas mamães, vocês de certeza que encontram vinagre. Vão precisar de bicarbonato de sódio, que também é usado na alimentação. Vão precisar de detergente em pó de lavar roupa e vão precisar de corante vermelho. Corante vermelho. Então, como é que nós vamos fazer esta experiência? Nós vamos misturar um pouco numa tacinha, podem pôr 2 tacinhas lá em casa. E numa tacinha vocês vão pôr detergente em pó, certo? Vão pôr assim uma boa quantidade. Espera aí, estou a pôr também. Se calhar umas 3, 4 colheres, não sei. Consoante o que vocês quiserem depois fazer. Se querem fazer muito fogo ou não. Certo? Aqui temos o detergente em pó. Agora, nesse detergente em pó, tem aqui o detergente em pó, certo? Vão colocar bicarbonato de sódio. Vão colocar, sei lá, se calhar umas boas colheres. Se calhar 2, 3 colheres de sobremesa de bicarbonato de sódio. Juntamente com aquele pó de lavar a roupa. E vão colocar, eu já estou a colocar, acho que já pus o suficiente de bicarbonato de sódio. Agora o que eu vou fazer é, eu vou misturar muito bem, vou tapar novamente a tacinha e vou misturar muito bem o bicarbonato de sódio com o detergente. Se calhar até posso pôr mais um bocadinho de bicarbonato de sódio para ter a certeza que vai ficar bem feito. E vamos voltar a misturar tudo. Façam, é verdade, façam esta experiência protegendo as mesas, com plástico, ou no vosso jardim, quem tiver jardim, ou num passeio, sei lá, num sítio que se fizerem dentro de casa protejam bem o local onde vão fazer a experiência. Vão fazer tipo, para que quando os componentes todos começarem a reagir, não sujem o espaço onde vão fazer a experiência. Na outra tacinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, vocês já vão ver, o vinagre, bastante vinagre. Eu agora estou a pôr vinagre. Aí está. Vinagre, 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 vinagre. Está. O vinagre tem um cheiro um pouco forte, crianças. Mas é engraçado o que vocês vão ver a seguir.
é uma reação química destes 4 componentes que vai fazer algo que faz o efeito de fogo, sei lá, de um vulcão. É muito engraçado. Depois eu tenho aqui corante vermelho, de cor vermelha. Vocês também conseguem arranjar este corante num supermercado. São os corantes que às vezes as mamães usam para fazer os bolos ou as bolachinhas. E agora eu vou misturar o corante vermelho com o vinagre. Aí vou eu fazer. E o vinagre vem aqui, que era amarelo, agora parece que fica com uma cor vermelha. Vou pôr mais um bocadinho de corante. Já está bastante vermelho, eu já vos mostro. E está feito. Agora, para misturar melhor, eu vou tapar a tacinha também e vou abanar bem. Está feito. Estão a ver aqui a cor do vinagre? Conseguem ver daí, crianças? Vá. Eu agora vou abrir com cuidado. Até vou pôr aqui um tissu para proteger, certo? Dos excessos. Já está. E agora tenho o vinagre que deixou de ser amarelo e passou a ser cor de vinho, vermelho, o que lhe queiram chamar, certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou pôr o vinagre com o corante, vou misturar com o pó, com o bicarbonato de sódio. Agora, aliás, vou fazer ao contrário, vou colocar o pó no vinagre com o corante e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Estejam atentos, eu tenho aqui um prato e vou colocar para vocês verem. À medida que eles vão interagindo, os componentes, eu vou continuar a acrescentar. Estão a ver? Conseguem ver daí? Conseguem ver daí, crianças? O que está a acontecer é que está a sair tipo, parece que é não é bem fumo, é tipo uma espuma que vai reagindo, uma espuma cor-de-rosa. É como se fosse o fogo que cai do céu para consumir o altar de Elias, certo? O fogo de Deus. O que é que acham? Gostaram desta experiência? Vejam só, continua a reagir. Porquê? Porque o corante e o vinagre, eles estão aqui sempre a reagir. E vai crescendo e vai se espalhando. Por isso é que eu estou a dizer, vocês devem arranjar um sítio onde possam fazer esta experiência aí em casa. Ela é muito engraçada de se fazer e eu sei que vocês crianças gostam muito de experiências científicas e isto é interessante ver como os componentes reagem uns com os outros e o que acontece. Conseguiram ver? Então vamos recapitular o que é que vocês precisam para fazer esta experiência. Precisam de vinagre, se calhar se fizerem numa garrafa de água aberta, daquelas mais pequenas, podem ou cortando o gargalo da garrafa, incham para aí esta alturinha de vinagre. Depois misturam o corante vermelho no vinagre, fazem numa tacinha à parte, misturam detergente da roupa em pó, é importante ser em pó, com bicarbonato de sódio e misturam bem o bicarbonato com o detergente e misturam no vinagre, vão pôr esse pó com o bicarbonato de sódio no vinagre
esta experiência que eu exemplifiquei como se fosse o fogo que caiu do céu de Elias. Gostaram desta experiência? Pois já. Então agora que já fizemos esta experiência, se vocês quiserem também fazer algo diferente aí em casa, eu vou-vos convidar a construírem vocês mesmos o altar de Elias. Vou só tirar daqui os componentes da experiência. Tenho a certeza que vocês vão amar fazer essa experiência aí em casa. Vão gostar mesmo muito. E agora, para construir o nosso altar, é muito rápido, tá bem, crianças? Eu vou dar as dicas e depois vocês em casa fazem ao vosso gosto, com os materiais que tiverem por ir por casa. É assim, o que eu usei foi... Eu vou usar uma base rígida, pode ser um cartão rijo, pode ser uma caixa de papelão e depois vocês podem pintar ao vosso gosto, da cor que vocês quiserem. Um rolo de papel higiênico, no final do rolo sobra sempre um rolinho. Se for dos mais largos, é melhor ainda. Para adiantar, eu já trouxe aqui um feito. O que é que eu fiz? Com a ajuda de um pincel, eu pintei o meu rolo, estão a ver? De cinzento, eu optei por cinzentos e preto. Pintei com guache, com tintas, com aquilo que vocês tiverem aí por casa e pintei. Depois eu, com cartolina, o que é que eu fiz? Fiz vários retângulozinhos pequeninos que representam as pedrinhas do altar. Então eu fui colando com cola, vamos colando as pedrinhas. Eu tenho aqui ainda algumas para colar, para vocês poderem ver como é que fazem. E vão colando as pedrinhas no altar. E tá, mais pedrinhas, mais pedrinhas. Depois, quando vocês tiverem colado todas as vossas pedrinhas no vosso altar, eu já mostro como fica. É o altar de Elias. Nós estamos a construir, a nossa atividade se chama a construção do altar de Elias. Agora que já colamos as pedrinhas, o que é que vamos fazer? Muito rapidamente, com a ajuda de um compasso, eu vou pegar numa cartolina branca, vou traçar uma circunferência com a ajuda do compasso, bem aqui, e traço a roda. E agora, o que é que eu faço? Reduzo um bocadinho a roda que eu tinha feito, que a parte castanha vai representar a lenha, e agora com cartolina azul, que é a água, eu vou colocar a rodinha mais pequena, vou diminuir um bocadinho o compasso e vou traçar a minha rodinha azul mais pequenina, certo? Então agora com uma tesoura, o que é que eu vou fazer? Vou recortar a minha esfera castanha, minha rodinha castanha, já está, e vou colar na minha base. A primeira já vou colar. Podem usar, não usem cola quente, porque é uma cola que vocês podem queimar e magoar. E já colei a minha primeira roda. Estão a ver? Agora vou recortar a minha segunda roda com a ajuda da tesoura. Novamente vou agora recortar a bolinha azul mais pequenina, que simboliza a água com que Elias mandou regar o seu altar. E aí vai, está quase, a azul também já está quase, aí está. E vou colar no meio da castanha, agora a azul. Vão ver como vai ficar giro. No final fica muito engraçado e é um trabalho muito rápido e interessante de se fazer. E assim ao ir fazendo, estamos a recapitular aquilo que aprendemos na nossa lição.
Agora pego no altar, que já acabei, já pintei, com a ajuda do pincel, com as tintas, já colei os tijolinhos, estão a ver? E vou colocar, no caso eu vou usar cola quente, mas vocês aí usem outra cola, dupla face, o que vocês quiserem, está bem, crianças? Eu vou só colocar aqui, pronto, e está. E vou colocar no centro agora o meu altar. Estão a ver como fica? Parte castanha, parte azul e o altar no meio. Agora, o que é que vamos pôr sobre o nosso altar? Pauzinhos. Vão ao quintal e arranjam paus. Pauzinhos de madeira. Temos aqui vários pauzinhos de madeira. Ou então, quem não tem acesso a pauzinhos de madeira, com cartolina castanha, faz rolinhos, enrola a cartolina, estão a ver aqui? Um bocadinho de cartolina castanha. Vou enrolar a cartolina assim, e vários bocadinhos, e faço rolinhos. Rolinhos que vão representar a madeira. Está bem, meninos? Estão a gostar? Pronto. Então agora, o que é que eu posso fazer? Vou colocar a lenha no meu holocausto. Se vocês quiserem também colocar uma pedrinha, podem colocar sobre o altar, como vocês quiserem. Ou se calhar uma mais pequenina. Estava a ver aqui se encontrava uma mais pequenina. Acho que encontrei. Uma assim mais pequenininha, mais jeitosita. Por exemplo, esta aqui é muito grande também, eu acho. Mas pronto, fica esta aqui. Ou se não quiserem usar pedrinhas, pura e simplesmente vão colar a lenha. E como é que vocês fazem? Com a ajuda da cola vão colando os vários pedacinhos de lenha, uns aos outros, e vão uni-los, e uni-los. Estão a ver? E vão construindo o vosso altar. E podem, por exemplo, pôr aqui mais pedacinhos, que fica lindo. Com a lenha natural fica muito engraçado, fica mais real. E já está, acho que já pus até vários. Se calhar não meto mais pauzinhos. O que é que vocês dizem, crianças? Estão a gostar? Então aí está. Aí está a nossa lenha, toda sobreposta. Estão a ver? E agora vou colocar sobre o altar. Vou colar diretamente assim sobre o altar. Agora, para fazer o fogo, eu tenho que ter cartolina vermelha, cartolina amarela e laranja. Estão a ver aqui? Eu recorto a cartolina às ondinhas, fazendo o aspecto de chama. Olhem aqui. E vou recortando e diminuindo os tamanhos. Por exemplo, a vermelha eu fiz maior, a amarela já fiz mais pequenina do que a vermelha e a cor de laranja ainda fiz mais pequenina e assim consecutivamente. Agora o que é que eu faço? Vou colar tudo isto com cola. Vou pôr um bocadinho de cola e vou sobrepor. Bem aqui. E agora vou colar o meu fogo aqui, à minha lenha. Estão a gostar? E aí está a construção do nosso altar de Elias. Aqui na base vocês podem colocar, por exemplo, o que o povo de Israel disse: só o Senhor é Deus. E escrevem com a ajuda de uma caneta ou de um marcador ou até fazer impressão no computador, como vocês gostarem mais. E vocês vão escrever assim, na parte de baixo, podem até fazer numa folha branca ou no próprio cartão, como vocês gostarem mais de ver. E escrevem: só o
Senhor é Deus. Podem ainda pôr um versículo bíblico que vocês gostem acerca da lição. Sejam criativos, crianças. Gostaram desta atividade que vos trouxe nesta lição? É fácil, não é? Então, à medida que vocês forem fazendo as vossas atividades, tragam para o próximo domingo, depois de vocês verem a lição, podem trazê-las e mostrar aos professores da Igreja Infantil. Nós vamos ficar muito felizes por saber que vocês estão a ver as lições e a realizar as atividades. E quanto à experiência, façam-na, mas tenham cuidado e as devidas prudências para não sujar a casa à mãe. Vá, Deus te abençoe, amo-vos muito, tenho muitas saudades vossas e em breve estaremos juntos. Tchau, até à próxima!